Olá, no Papo de Engenharia, estamos com um casal magnífico que é Antero Paraíba, engenheiro civil, Adriana Roxo, arquiteta, atuam bastante no IBAP, trabalho com perícia, trabalho com consultorias prediais, enfim, eles vão falar um pouco da trajetória de trabalho dos dois, né? Mas antes disso, Marcão vai agradecer rapidamente. Rapidamente é difícil. Não, mas tem que ser rapidamente, porque são dois. E Mas vai falar um são pouco. dois, rapidamente é difícil. Eu não consigo fazer essas coisas E rápidas. quem patrocina a gente? É claro, assim, primeiro eu queria agradecer a Antero Paraíba. Já era uma ideia a gente convidar o Antero. É. O Antero é uma pessoa que dá uma audiência. A gente assiste alguns dos nossos podcasts e um dos podcasts sobre o que ele está mexendo agora, que nós vamos falar sobre esse assunto, sobre carro elétrico. Inclusive, carro elétrico tem problema dessa questão, a questão dos condomínios, essa questão das instalações, essa questão nós vamos falar. E aí o Antero falou nisso, conversou comigo, eu convidei o Antero para vir hoje aqui, e o Antero trouxe a esposa dele, Adriana, que trabalha nessa área ambiental, nessa área de engenharia, de arquitetura também. Então, eu queria agradecer a presença dos dois. Engrandece a nós que começamos com esse podcast. Esse podcast é o 71, 72? Por aí. Por aí. Nós começamos por fazer 4 ou 5. E depois, com uma visão. Depois a gente descobriu, viu, o Antero, que a gente foi um pouquinho mais longe do que isso. A gente está querendo agora dar um certo grau de responsabilidade a esse podcast, trazendo pessoas que têm uma trajetória muito forte na engenharia e na arquitetura. Então, a gente está trazendo isso por 2 motivos. A gente faz como é que chama? A gente grava com a pessoa que é o profissional, a gente traz a história do profissional e traz a história da engenharia e da arquitetura junto com isso, essa trajetória. Bom, é isso. Eu queria agradecer a vocês, nós vamos conversar. Primeiro é o Papo de Engenharia, que é a ideia do Barata, o Papo de Engenharia. Aqui a BRAP é do Jorge Almar, não sei se vocês conhecem, que é o pessoal que tem inspeção predial de gás, tanto comercial como residencial, a BRAP é do Jorge Almar. Jorge Almar é o cara que ajuda a gente aqui, já teve várias vezes aqui conversando com a gente. O IBEC é do Paulo Dias. Paulo Dias, o engenheiro, uma das maiores profissionais da área de engenharia de patrões. Nós damos aula no IBEC. Nós damos aula no IBEC. Paulo também ajuda a gente aqui. E do IBEC eu tenho que falar que se precisar de uma bolsa, liga para lá, diz que assiste o Papo de Engenharia, algumas coisas, e com o Bruno lá, Bruno será uma bolsa. E a terceira é o Contec, que é Contec Engenharia, que é do meu amigo Barata. Ele faz a parte toda, um dos maiores especialistas, que era do meu lado, né? É um dos maiores especialistas na área de elevadores, né? De manutenção de elevadores, mas também faz mil e outras coisas. Né? Tá na área de perícia, na área de auto-vistoria predial e vai por aí. Bom, aí tá. Bom, é isso. Luiz, vai lá. Vamos lá. Muito obrigado novamente. Vamos começar pelo Adriano, depois pelo Antero. Porque nós estamos nessa questão da Ladies First, aquela coisa. Então tá certo. Por que você optou pela arquitetura lá atrás? Bom, primeiro, boa tarde aqui, né? E agradecendo aqui o espaço que vocês estão abrindo para a gente. Quando eu escolhi, né, a arquitetura, acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Acho que foi uma decisão. A menina, você já desenhava? O Maurício de Souza também. Ele era garotinho, me desenhava tudo. Mas não era muito. Mas não era exatamente por causa de desenhar. Era mais uma percepção da cidade. Uma coisa que me chamava a atenção era a cidade em si. Mas quem é que te trazia? A família? O pai, a mãe? Não, era uma observação minha, né? Eu sempre fui muito, muito quieta, muito calada e muito observadora. Então eu ficava olhando as coisas e a cidade era uma coisa que me chamava muita atenção. E acho que por isso, aí, quer dizer, eu fazendo uma associação que talvez... Hoje fazendo uma associação que talvez seja por isso que a construção de cidade era uma coisa que me intrigava. E aí eu acho que foi por conta desse caminho. Você é carioca do Rio? Sou. Então você viveu essa transformação da cidade. E vocês estavam falando aqui com o César antes sobre o Aterro, eu morava na Praia do Flamengo, então, assim, logicamente eu era pequena na época da construção ali, mas
vi, né, alguma coisa daquilo. Tudo vi nascer alguma coisa daquilo ali. Então, acho que aquilo ali é uma ideia do arquiteto. E eu morava em frente, né, na Praia do Flamengo. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi essa, foi a cidade. Então, meu foco para arquitetura foi voltado para a área do urbanismo. Mas, quando eu me formei em 86, não era uma época que realmente a questão econômica no país era muito complicada. Então, você não tinha, né, um mercado de trabalho. Em nenhuma parte da arquitetura, né? Tinha alguns concursos públicos, eu tenho até alguns colegas que entraram para a prefeitura, mas eu nunca tive vontade de fazer isso, não era, né, um desejo meu. Mas o urbanismo está muito ligado à questão pública. Já naquela época você era empreendedora, você já estava pensando em estabelecer... Desde sempre. Então, na verdade, eu saí um pouco, né, aquela história do urbanismo saiu da minha vida, né, por circunstâncias econômicas, talvez, do país. E aí começamos a atuar na área da perícia. Então, desde da década de 80, final da década de 80, a gente trabalha com a perícia. Mas você não chegou a ter um escritório de arquitetura para fazer obras? Não, para fazer obras, sim. A gente fazia obras, né, eu e Antero. Fazíamos algumas obras. Mas nessa época, em 1980, antes, final da década de 80, de manhã o preço do saco de cimento era um, no final do dia era outro. Então não era muito viável você fazer uma obra, você vender uma obra. Então vocês deslocaram? Não, você tinha que fazer obra por administração, porque aí era na planilha aberta, né, o cliente sabia que ia pagar e era mais ou menos assim. Hoje era um valor... No dia seguinte era outro, por uma questão econômica mesmo. Por muito tempo a gente atuou em obra, mas concomitantemente a gente começou a atuar na área de perícia. Mas perícia não é fácil, 80 e alguma coisa? Como é que era você chegar na perícia? Eu não sei, alguém te deu um toque. O que acontecia? Você passou na Rodoviária? Não, a gente já tinha um conhecimento de outras pessoas, da época que eu estava na faculdade, algumas pessoas faziam estágio, tirando fotografias de vistorias, fazendo desenhos, principalmente porque algumas empresas maiores gostavam de contratar arquiteto, porque naquela época a máquina fotográfica não era digital, então era caro a fotografia. Aí você tinha que ter alguém para desenhar o local, para não ter que tirar foto. Então, muitos arquitetos muitos estudantes de arquitetura faziam esse trabalho para empresas de seguros, principalmente, né, que tem uma quantidade grande, que iam ao local desenhar, porque a fotografia era caro, né? Você tinha que tirar uma foto. Se batesse errado, você não estava nem vendo. Mas a fotografia também, você tem uma fotografia legal, você tinha que mandar revelar, mas depois daqui 15 dias você pegar a foto. Isso tem um custo. Pois tinha um custo. Então, você espera. Vamos esperar sair a foto. Aí espera 15 dias. Então, embaçado já era. Tinha o interesse de pegar estudante de arquitetura por causa do desenho. Da facilidade. Então, o pessoal que já era bom. Já tinha um conhecimento da área. Saber que existia aquilo ali. Por conta disso. E aí, a gente foi, dentro do nosso trabalho, o Antero também conhecendo alguns advogados, a gente começou a atuar. E naquela época, até por conta da questão econômica, era muito comum quem atuava na perícia atuar na parte de avaliação, porque também os aluguéis mudavam todo mês. Aí era avaliação de imóvel. Mas não compra era, e venda e aluguel. Mas não era a área que a gente atuava. Então, a maioria dos profissionais da perícia atuava na avaliação. Nós atuávamos nos problemas de construção, que era uma minoria naquela época. Então, não era todo mundo que fazia isso, porque o trabalho na avaliação era muito maior. Tinha muito mais. Toda hora você tinha que mudar aluguel. Mas também essa questão, e a gente vai falar disso, essa questão de anomalia em obra não era uma questão o que hoje é mais forte. Não é como é hoje, era diferente. Às vezes, talvez também por uma questão econômica, também alguns profissionais pegavam uma obra para fazer, colegas nossos, engenheiros, arquitetos, e tinham algum problema durante a obra. A gente atendia mais, inicialmente, profissionais da nossa área, que tinham problema para solucionar algum problema, porque talvez existente. Então, era um pouquinho diferente do que é hoje. Mas, desde então, a gente se dedicou a essa área da perícia. Né? Eventualmente, a gente faz uma avaliação para um cliente que é mais antigo, mas não é o nosso forte, não é o nosso foco principal. Mas como é que é essa pergunta de perícia? Como é que pega a experiência disso? Só fazendo? Na época, não tem escola. Na época não tinha, hoje em dia tem. Hoje em dia o IBAP faz curso. Curso tem, agora experiência... Mas nos anos 80? Não tinha. Não tinha. Quer dizer que a perícia XY... Não, a gente se formava aprendendo, né? Ia aprendendo e ia fazendo. Mas o curso nasce quando, o curso de perícia? 90 e pouco? Olha, um curso de... Eu só vim fazer o meu primeiro curso de perícia já
sendo perito. Não, sim, já fazia mas curso nasce em 95, 96. Uma pós-graduação, eu acho que mais ou menos na década de meados da década de 90, uma pós-graduação. Mas 80 e pouco? Não tinha. Não, então 80 a gente, não. quando começaram... Quando eu o começaram Bunamã começa com isso eu acho que 80 e pouco, 90. 80 e pouco, mas é uma coisa que não é tão divulgada. Eu fiz o meu primeiro curso em 86. Foi do Bunamã. Mas eu já trabalhava com perícia desde 83, por aí. Você pegou mais para qualificar, né? Mas aí que você vai para perícia. Não, aí a gente foi... Pelo que a gente conhecia de estudo, de prática e tal, a gente foi dentro dessa área e se desenvolvendo, né, sem nenhum curso que não existia. Né? Depois, quando começaram a existir, acabou que a gente entrou para dar aula. A gente dá aula no IBEC. No IBEC a gente faz... Era quase para dar aula, porque já estava Mas no IBEC é curso de quê? É o curso de perícias, é o curso de Mas perícias de pós-graduação. de pós-graduação. Depois fala uma coisa, como é que é? Fala sobre isso. Mas depois deixa o Antero falar, porque o Antero não falou porque ele é engenheiro civil. Não, mas eu sei, mas ela... Vamos passar? Então tá bom, não tem problema. Daqui a pouco volta de novo. Então tá, vamos lá pro Agora pro Antero. Nós trabalhamos juntos. Não, mas você não foi... Por que você optou por ser engenheiro civil? Porque aquele jovem... É porque teu pai era... Não. Teu pai era engenheiro, tua mãe engenheiro, teu irmão, todos são engenheiros. Meu pai era dentista e era jornalista. Coisa Então totalmente... Não tem nada a ver. Nada a ver. E papai tinha um curso preparatório de colégio militar. Ele dava aula de português, de matemática, um monte de coisa. Isso aonde, ali no... então, tá com de Meia. Tu morava no Meia? No Meia que tinha essas coisas. Eu estudei no Anglo-Americano, né? E ali na Praia de Botafogo. Era na Praia de Botafogo ainda. Até hoje. Não. Acabou, né? Acabou. E eu entro para o curso científico porque quer dizer, eu tinha que optar clássico ou científico. Optei pelo científico porque eu tinha facilidade com matemática e com desenho. Detestava história e geografia. Humanas não era a tua praia. Eu era bom em português, em latim. Que já dava... e matemática e desenho. Aí fui para o científico. Todo mundo lá. No primeiro científico, todo mundo junto. Segundo científico, tinha que optar quem vai para a engenharia ou para a medicina. Isso aí me deu um nó. Eu estava sentado lá atrás. Aí Ele era daquele pessoal que estava fazendo bagunça lá atrás da sala. Estava lá atrás. Fulano, engenharia. Fulano, engenharia. Fulano, engenharia. Fulano, medicina. Fulano, engenharia. Aí cheguei em engenharia, assim... Eu nunca me imaginei. Você tinha o quê? 16, 17 anos? 17 anos. 16 anos. Eu não me imaginava em curso de medicina, embora meu pai tivesse feito odontologia. Eu não imaginava isso. E toquei. Aí fica aquele negócio, quem vai para a engenharia, quem vai para a arquitetura. Isso, né? Tinha essa divisão ainda. Tinha essa divisão. Eu já desenhava desde garotinho, fazia caricaturas, fazia historinhas, um monte de coisa. Você sabe que eu aprendi muito aqueles quadrinhos do Globo, eu gostava ali, né? E a gente aprende com o Ziraldo, com essas coisas. E aí eu fiquei naquela dúvida e eu passei nas duas, inclusive, tá? Eu passei na arquitetura e na arquitetura no Fundão e engenharia na Fluminense. É que você não devia ser. Tentei, um aluno bom. tentei, não, da média. E, aliás, na arquitetura eu passei bem na frente. Na engenharia, lá pelo meio. E eu não aguentei fazer as duas escolas ao mesmo tempo. Você conseguiu? Fundão e Niterói. Mas você iniciou fazendo as duas? É mesmo? Caramba. Antigamente a faculdade era período integral, né? Não, essa história de 2 horas por dia. Mas tem essa. Pela trajetória Niterói e Ilha... Sem ponte, né? Nossa. Sem ponte. Ponte. Que é nado. Até a nado dá, né? A nado dá. Mergulha ali, né? Do governador. E eu acabei ficando na engenharia mesmo, né? Aquele negócio da engenharia, na prova de desenho, o pessoal sentava do meu lado. Todo mundo queria colar na arquitetura era o contrário, mas cálculo. Eu fiquei na engenharia e na engenharia eu realmente na Fluminense. Para quem faz a confusão entre arquitetura e engenharia, tinha que ser engenheiro civil. É verdade. Segui. Tinha outro gênero, também naquela época.
mas cheguei a trabalhar inicialmente com arquitetura. Adriano estudou na Fluminense também, não? Foi da Sim, Fluminense. mas não é na Ah, mesma então você época, é não. contra ela Não, na não, Fluminense? Não, não. Aí Pensei que, também pô, não. A engenharia tem Aí já iluminado perdeu com o voto. arquitetura aqui. Não, aí já perdeu o voto. Mas eu faço engenharia civil, mas muito ligado em arquitetura. E os meus primeiros trabalhos sozinho, eu fazia arquitetura e engenharia também. Eu projetava e calculava. Nos primeiros trabalhos. Você já era de quê? De fundação, estrutura? O que é que você fazia? Eu cheguei a trabalhar em fundação, tá? E quem me empurrou foi o Germa, Arthur Eugênio Germa. Me empurrou adoidado. Ajudou muito. É. Desta merda. Naquela época não tinha muita divisão, não tinha divisão de fundação e estrutura. Estrutura tudo junto. Fazia todo mundo, fazia tudo, né? Fazia de tudo. Mas eu cheguei a fazer fundação também. Eu fui da FÉ, Fundações e Estruturas. E aí você, porque a primeira empresa, você vai trabalhar na primeira empresa ou já cria uma empresa, você já é empreendedor? Não. Nasce igual Não, a Adriana, que já nasce com empreendedorismo, né, Luiz? Foi um sacrifício me formar em engenharia porque eu dava aula já. E dava aula em cursinho de vestibular. E praticamente ficava o dia todo no cursinho e É porque nada você de ganhava dinheiro. dinheiro. Na época, Dava dinheiro pra caramba. na época Uma turma foi. de 100 caras. Na época foi. 10 queria, 90 queria E pôr. aí eu entendi que eu tinha que me formar. Meu pai já estava idoso e nervoso. Você não formava? Porra, esse moleque não forma, eu não vou ver ele formar. Último filho, terceiro. Aí eu resolvo largar tudo e terminar a escola. Terminar a escola. Pensei que você largava tudo, você é automobilista. E eu peço a um amigo me arrumasse um estágio em engenharia para eu ver naquilo que eu estava me formando. Porque eu só cuidava de matemática, né? E aí eu vou trabalhar num grupo que sai da Gomes de Almeida Fernandes. Eles montam uma construtora. Era das empresas mais fortes que tinha de engenharia. E não vi mais outra coisa na vida depois que eu entrei em obra. Porque normalmente o pessoal na construtora ia para escritório. Depois Quem disse isso aqui foi Sérgio Nisquia também. Disse que entrou na obra, nunca mais saiu até hoje. O pessoal ia para escritório, depois de um tempo é que ia para obra. E por algum acaso eu fui para a obra e é isso aí. Está lá até hoje. É isso. A bota é a mesma, não, né? Você já mudou de bota. Não, agora não está mais lá uma obra. Eu termino engenharia. Naquela época, faltava engenheiro no país. Milagre brasileiro. Não foi forte. Com todas as discussões que a gente tem sobre o golpe militar, uma coisa que a gente tem que concordar que, de fato, tem um boom de engenharia muito grande. Eu peguei o Milagre Brasileiro. Eu entendi o Milagre Brasileiro e entendia que faltava engenheiro no país. Papai me incentivava na engenharia porque ele dizia assim, o país é um país a se fazer, você sendo engenheiro, você vai ter o campo. O caminho grande pela frente. E o Germa me pergunta para que escola você vai. Porque... Agora já posso falar. Porque a escola tinha engenharia, porque tinha isso também, né? O nosso paraninfo foi o Mário Andreasa. E o Mário Andreasa, ele antes de abrir o cortina, ele bate um papo com a turma. Não abre a cortina ainda não. Vocês, na segunda-feira, vocês vão ao meu gabinete procurar minha secretária, Eliana, dizer em que ministério vocês querem trabalhar. O transporte ela Eliana. Falei com o papai falou... Vai trabalhar. Não, você vai para o mercado privado. Você não vai ser funcionário público. Engenheiro no Brasil, que tem tudo para se fazer, você vai para o mercado privado. Tá ok. Eu estava cansado, que minha formatura foi sacrificada. Eu dava aula, aquilo que eu falei. E eu falo com o Germa que eu não ia para lugar nenhum. Mas por quê? A não ser que eu vá trabalhar numa pequena empresa. Ela era pequena. Você falou? Falei para o Germa. A não ser que eu consiga um trabalho numa pequena empresa, que da minha obra eu ia sempre ver as obras dele. É um cara que constrói 4 prédios de cada vez em Ipanema por administração. Quem? Celso Bulhões de Carvalho.
Quer Era trabalhar? construtor imobiliário também, Você mas quer- vendia, comprava, vendia. Você Porque naquela época era assim, não? É. O cara construía, comprava. Mas cara eu peguei construía, o vendia. Celso Bulhões. Ah, não, isso eu não. É, já é. O que levanta. tá. Você quer trabalhar para o Celso? Eu falei, quero. Mas você quer descansar, não é? Eu falei, eu queria descansar uns 3 meses. Aí eu recebo um telegrama, imediatamente, do Celso Bulhões de Carvalho, para dar um pulinho lá e ir lá com a carteira de trabalho. Eu fui. O professor Germa falou que você está muito cansado. Você está com a sua carteira de trabalho aí? Eu falei, tô. Quanto é que você quer ganhar? Eu fiquei vermelhão, não sabia. Eu falei, o pessoal está saindo aí com 2.700, 2.800. Célia. Isso é 2.800 um dinheiro lá, né? Um dinheiro. Não, era um dinheiro Era um na dinheiro, época. não, mas ela não tinha a valor. moeda, a moeda, não era as real, moedas. né? Não, era cruzeiro. Você lá, não, 2000, eu quero 2.800 dinheiro. Mas era muito dinheiro porque faltava engenheiro. Faltava dinheiro. Aí ele fala assim... E você vinha bem, como é que chama? Alguém te Recomendado, né? recomendado, né? Alguém recomendou você? Célio. Alguém, não era Talvez qualquer um um. dos caras mais Germa. importantes da engenharia Germa. naquele momento. Aí o Celso falou assim, Célio, coloca na carteira dele 3.500. Mas ele está cansado, ele só começa a trabalhar no mês que vem. O Germa te deu um cheque em branco. Te deu uma ajuda boa. Eu comecei assim. Você não começou a vida, você já deu certo, né? Já, No início, já dando certo, né? Não, papai falou, poxa, isso aí. Naquela chegar época. Bom, aí você vai trabalhar na engenharia, mas tem um problema aí, que você também, contra a Adriane, vai sair pro lado mais empreendedor. Não, isso é bem mais adiante. É bem mais adiante? É bem mais adiante. Aí você fica lá na Bulhões quantos anos? Não, eu fiquei pouco tempo. Pouco tempo? 3.500? Eu fiquei, porque era uma obra limitada. Limitada. Acabou a obra. Era a única obra que ele tinha fora do Rio de Janeiro. Era fora do Rio. Eu escolhia a casa onde eu ia ficar, ganhava bem, ganhava em dinheiro. Tinha aluguel, tinha Eu ganhava em dinheiro. Tinha essas mordomias todas. 1 litro de gasolina por quilômetro rodado. Abasteceu o quê? O Galo? Qual era o estado? Qual era o estado que você foi? Aqui mesmo, Aqui mesmo. Angra dos Reis. Aí, bom, você ficou lá, a obra terminou, e aí você te mandou embora, não? Então, sim, acabei. Acabou a obra, né? Acabou a obra. Era contrato, né? Aí o Germa me colocou em fundações. Você voltou pro Germa, o Germa mandou para a fundação. Vai trabalhar na FEA Fundações de Estrutura. Eu fui trabalhar na Petrobras, fundações de tanques. Nossa, aquilo é complicado, complexo, hein? E assim foi meu trabalho. Mas em que hora você entra na perícia? Em que hora que você encontra? Não, aí eu já... Aí foram anos depois. Isso aí eu já eu monto a minha empresinha, tá? Depois de passar pela Petrobras? Já montar a minha Construção? Construção. Por administração. Por administração de obras, de casas ou prédio? Tudo. Eu não tinha dinheiro, fui por administração. Eu atendia, como eu entro em perícia, eu atendia muito colega de turma, amigos, que tinham construtoras e me chamavam para resolver problemas. E eu ia, numa boa. O cara tinha... não que eu fosse grande aluno, não, mas... Só para identificar os problemas. Naquela época, os problemas que tinha eram os problemas dentro do condomínio com proprietários que compravam. O pessoal em construção me chamava. De construção te chamava. Não era o costume, vamos dizer, você processado por vícios de construção no final. Era durante a obra, se deparava com uma situação que nunca tinha visto, que era diferente. E aí que era bom precisava isso. de uma consultoria. Era bom. Não, e olha que isso Eu começo a ganhar dinheiro em consultoria. De obras. De obras, tá? Para colegas. De situações que têm que ser resolvidas, né? Começa a espalhar meu nome, assim. Mas, Otero, eu acho que é interessante isso. Um advogado me pergunta se eu... Isso hoje é disseminado, praticamente. Tem muita gente fazendo isso. Um advogado me pergunta se eu queria fazer uma assistência técnica para ele. Nem sabia o que era isso. Assistência técnica é bom. Aí ele explica... Parece televisão, né? Parece que a máquina de lavar, né? Eu não entendi o termo assistência, mas... Né? Hoje não tem ninguém usa mais isso. Mas cagueta a nossa idade, mas não tem problema. Ainda é. Mas aí com... Mas da ideia de... Da ideia do cara que conserta... Máquina de lavar, né? Isso é assistência técnica. Mas aí ele me explica como é que era a coisa. Eu fiz... Ele gostou, passou a me dar trabalhos. Me apresentou outros advogados.
Eu chego a um Você juiz... não lembra qual foi o primeiro pepino que você resolveu, não, né? Lembra? Não lembra, né? Não, mas era coisa de infiltração. Filtração de Briga prédio. de infiltração. E aí eu chego a um juiz que gostou e começa a me nomear. Tá? Isso, 3 anos depois, é que eu pensei, mas é melhor fazer um cursinho aí de... Aí tinha o curso da Bunamã, acho que era o único. É o único no mundo, né? Era o único. No mundo, eu acho que no E- mundo. Eu não sei, eu não, Aqui no Rio de eu não Janeiro- conheço o mundo todo, mas no Rio de Janeiro. Eu faço um curso, uma turma enorme. Enorme, é que Lá eu no fiz clube, também. Lá no clube da Eu fiz da CAERJ, que era tinha Não, uns turma 80, enorme. 90. Auditório do Clube da Aeronáutica. Tinha muita gente, né? Muita gente. Eu faço o curso, tá? Ele tem uma sacada do cacete, né? Esse negócio desse curso dele, ele tem uma sacada, que eu não sei de onde vem essa sacada. Ele morreu, ninguém vai saber, mas paciência. E depois eu passo a dar aula em curso. E depois a gente passa a ter o nosso curso. Agora, você falou uma coisa que é até interessante. Tinha muito engenheiro na época, né? E aí as pessoas eram pensadas para trabalhar em vários locais. Mas eu pego o final do milagre brasileiro. É, Todo mundo quebrando, tudo pensando. E eu tinha criado meu mercado. você estava no teu mercado. Eu já tinha criado meu mercado, Hoje- independentemente. Hoje, temos um déficit quase de 500 mil engenheiros, segundo o Confeia, né? E o mercado não consegue absorver. A gente está com uma deficiência em engenharia, arquitetura, eu falo isso, A gente está com uma Área deficiência no técnica curso geral, de né? engenharia. no curso de engenharia, e o mercado, às vezes, precisando. Porque a minha turma de engenharia formou toda ela. Eu tinha 40, É. nós tínhamos 30, formamos 30. Hoje, Entendeu? A engenharia civil, eu acho que ainda é uma das poucas engenharias que ainda tem curso no Brasil. Você fala curso de engenharia. Curso de engenharia É. no Brasil. E ele Não. tá? Agora, só que, vamos dizer, os países emergentes, né? Aliás, os velhos países que estão reciclando ainda agora, emergente. com prédios de 100 andares. Então, é outro nível de cálculo estrutural que nós não estamos pegando. Tá? Então, nós vamos passar a apanhar aí. Mas o nosso nível de engenharia civil hoje É bom, ainda continua muito bom. Mas as escolas de engenharia, Mas as outras engenharias pressuponho que tenham caído. O engenheiro daqui está mais seguindo projetos. mas de fora. o Antero Não e eletricista, Adriana, acho que é a mesma batida, a mesma toada. Eu vivo mais na engenharia do que na arquitetura. Você me ajuda. Hoje, os garotos não querem mais fazer engenharia. Os garotos preferem ser influencer ou fazer Outra grande... coisa. O que é isso? O que é isso? Computação é informática, área Mas de por que a gente não atrai os garotos? Qual é o problema? Tem erros aí que a gente não está avaliando lá no Confeia, no CAL, como é que a gente... Diga, Vamos lá. senão eu atropelo. Somos todos da área técnica. É, A sociedade não nos conhece, concorda? muito. A sociedade não nos Não conhece. valoriza. É. Não valoriza. A Não sociedade valoriza porque não sabe para que serve. Né? Um arquiteto é aquele cara que desenha até com alguma bossa, desenha bonitinho. A sociedade pensa assim. Pensa assim. O engenheiro civil é aquele cara chato que só arruma complicação, mas serve para assinar quando a gente é apanhado por um fiscal, tá? E assim vai. Para que você contratar um engenheiro eletricista se o fulaninho enfia fio pela parede, coloca o interruptor e a luz acende? Que bacana. E eu não pego aquilo porque levo choque. Mas ele confia no puxador de fio, não no engenheiro Eu estava eletricista. conversando Ele não hoje. sabe para que Estava serve. conversando Mas você hoje. acha que falta um pouco de Informação, de sociedade sobre nós. formação? Dizer o seguinte: é importante ter engenheiro aqui na tua obra? E para quê? Ou Né? arquiteto. Para que a importância? Pra Pra Não, exatamente. Falta informação, e isso é um pouco responsabilidade dos conselhos, é nossa também, enquanto profissional, Nossa né, dizer para quê, né, por que a gente é necessário, né, para essa obra. Até vou dar um exemplo de um caso que a gente fez uma vistoria anteontem. Num edifício, até a questão era relacionada com carro elétrico. A gente foi lá para ver um prédio antigo de 80 e tantos anos de existência, se poderia ter instalação de pontos de recarga de carga elétrica, de recarga de carro elétrico. Era esse o objetivo.
E a gente chegou lá olhando, a gente olha tudo, porque a gente olha globalmente o edifício. A gente olha a edificação, né, de forma sistêmica para ver como é a instalação toda dela, se ela tem área de escape, se ela tem ventilação, se ela tem proteção de incêndio, a gente olha tudo. Não, a gente não está preocupado só com a elétrica, se pode botar o ponto, a gente olha tudo. Né? Vamos nós e mais o engenheiro eletricista, a gente olha absolutamente tudo. E vimos lá uma vaga que seria a melhor, a perfeita para colocar um ponto de recarga. Né? Vamos botar um ponto de recarga, vamos botar aqui. Mas é externo, interno, subsolo? Não, é pavimento térreo, mas tem a garagem tem 2 portões e por acaso tem um portão que eles não usam, que fica atrás dessa vaga, e se abrisse esse portão, ela ficaria uma vaga praticamente externa. Aí, bom, essa vaga é perfeita, vamos dar uma volta por trás, vai ver. Aí, o que estava acontecendo? O prédio estava fazendo uma obra, estava refazendo a instalação de gás e estava puxando toda a tubulação de gás por aquela área ali. Tinha N outros locais para puxar o gás. Foi puxar logo ali. Então, inviabilizou isso, porque quem olhou o problema gás. Você quer dizer que essa obra do gás inviabilizou a instalação? Porque a obra do gás não viu o prédio como um sistema que tem que estar integrado. Resolveu a questão do gás. A questão do gás ficou perfeitamente resolvida. Mas acontece que ela não se integrou com todo da edificação. As outras possibilidades que podem acontecer dentro de um prédio. E ela teria outras hipóteses de ser distribuída essa tubulação. Não precisava ser por ali. Então, na hora que colocou ali, inviabilizou essa condição. Então, interferiu, né, prejudicou e impossibilitou Isso é uma coisa boa. Mas coisa boa que você está falando, o que você está falando. É coisa boa do acontecimento também. Não, é ótimo como exemplo. Como exemplo, assim. Agora, ontem, foi aprovado no CCJ a lei de obrigatoriedade de auto-vistoria predial no Brasil todo. Sim. É uma lei. Eu tenho que falar, depois você tem que falar o nome da firma de vocês, não esquece. É o do senador Crivella, que hoje é deputado Crivella, que passou como prefeito Crivella. Então foi aprovado agora a LIT, que a gente estava... Colega nosso, o engenheiro, já convidei diversas vezes para vir aqui para falar sobre isso. Ele tem uma experiência boa como engenheiro, acho que até na África e tal. Eu acho que essa ideia do prédio ser obrigatoriamente ter uma visão da engenharia e da arquitetura, eu acho necessário. A gente tem que vender isso em algum lugar. Não, mas a Adriana, assim, pontuou essa visão macro que falta em alguns profissionais. Mas a gente coloca... Não, mas o síndico contratou ele para resolver o problema do gás. Sim, mas ele poderia enxergar... Quem? O síndico? Não, o profissional, mas dificilmente acontece isso. Instalação de gás tem profissional, eu nem sabia. Agora que a gente está querendo... Não, tem. Não, deve ter, mas na verdade, o profissional ele vai muito com foco no problema dele, resolver o problema dele. E ele não vê a edificação como um todo. Quando você projeta uma edificação nova, você projeta vendo o todo. Já integra todos os projetos, compatibiliza tudo. Depois que ela está pronta, você começa a fazer interferência, as interferências são feitas sem compatibilizações. Você acha que foi culpa até do síndico de não contratar um consultor de falar, eu quero isso, isso e isso? Talvez ele devesse... Qual é a necessidade desse prédio? Porque um prédio que tem quase 80 anos, ele precisa de muita coisa. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é interessante nessa discussão. Por exemplo, na construção civil, eu perguntei ao pessoal aqui da TURS, a construção gás, por exemplo, já que a gente está falando, a construção civil entra com um processo lá na TURS e eles dizem que libera logo o processo e tal. Mas, em algum momento atrás, demorava um pouco para poder analisar o projeto de gás. O cara da construção não vai demorar esperando aprovar o projeto, ele vai tocar a obra. Final dessa história toda, aprove e tal, não sei o que, beleza. Ele botou o registro do gás debaixo da pia. E ninguém sabe que o registro do gás está debaixo da pia. O pessoal que vai para lá constrói debaixo da pia, bota uns armários, ou bota uma gaveta, e o registro fica por trás da... E aí, na hora que precisar registrar o registro, acho que isso eu estou achando. Ou a gente organiza essa discussão sobre como é que a gente vai instalar. Você viu que a menina veio aqui? Como é que a gente vai instalar o abastecimento de água, de gás, de energia, de elétrica? Mas aqui, voltando aqui um pouquinho a essa questão até que você colocou do LIT, né, da nova lei, é super importante e é uma coisa que a gente precisa divulgar, da necessidade dos edifícios terem o que a gente chama até do médico da edificação, do clínico geral da edificação. Alguém que veja a edificação
como um sistema e possa orientar, né, o administrador do que ele deve fazer, o que é prioridade e como fazer isso, para não acontecer essas situações. O grande problema dessa legislação, e é um problema que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que a gente já tem uma legislação obrigatória, é que o mercado criou um nicho para canetinhas. Pessoas que vão lá, fazem entre aspas, laudo de vistoria, que não é laudo de vistoria coisíssima nenhuma, cobram um valor irrisório que... Cada um sabe o seu valor, o valor do seu trabalho. Mas esse trabalho, ele tem uma carga de tempo grande que você tem que se dedicar. Você tem que olhar uma série de coisas, tem que olhar a documentação e tem uma responsabilidade. Né? Você está vendendo conhecimento, tempo e responsabilidade. É isso que é o componente do orçamento desse serviço. E tem pessoas que entregam um papel lá e a sociedade, porque não conhece o engenheiro, ela fala assim, eu tenho que cumprir a lei que a prefeitura me obriga. A prefeitura me obriga, eu quero me livrar logo disso o mais rápido possível e sem gastar dinheiro. Não, mas esse que é o grande problema, que é isso que a gente precisa orientar as pessoas. Sabe o que a gente tinha, assim? Quando o Clocês era presidente, que a gente estava em 2013 nessa discussão, o que a gente propunha? Era que toda a RT que viesse sobre a égide da auto-vistoria predial, o CREA pedisse para fazer, não todas, mas pedisse aleatoriamente para fazer uma análise daquilo. Porque, inclusive, na época, tinha uma empresa de saúde que fazia isso. Lembra da empresa de saúde? 200 RTs por mês. 200 RTs. Isso foi uma... A gente, de fato, eu acho que o sistema... O CREA do Rio deve ter uma seleção disso, uma seleção de você. Eu não quero me estender. Não, hoje tem. Você faz a RT, tá lá, auto-vistoria. Então ela consegue selecionar, que coisa que na época, não vou falar o nome da empresa, que fez mais de 2.000 laudos. Continua fazendo. Continua. E deve continuar. Não, mas eu vou querer. 2.000 laudos só para assinar, só para cumprir aquilo que mas você como falou. é que eu tenho acesso ao laudo? Eu não sei. Você tem que pedir. Você tem que pedir à prefeitura, não, mas a prefeitura... aleatoriamente, ou ir lá no. O laudo é confidencial. Ou ir lá no prédio e pedir o laudo. Porque a prefeitura também não fica com isso. Mas eu acho que a questão não é só essa, não. A questão também é que se a sociedade não sabe para que serve esse trabalho, né? Porque essa inspeção não é só para cumprir uma formalidade da prefeitura, é para trazer segurança, é para trazer um melhor investimento para o edifício. Né? Baixar o custo. Mas é custo, né? Você tem N questões para resolver no seu edifício. Por onde você vai começar? Qual é a melhor forma de você fazer isso? Como você otimiza recursos? Prioridade. Né, para fazer isso? Você vai relatar para aquele síndico o que é necessário, o que é necessário primeiro. Mas hoje, os prédios, pelo menos os prédios mais equilibrados, esse aqui que nós estamos, é o engenheiro que é o síndico. Eu não sei se é melhor essa tese do engenheiro, do profissional contratado para administrar o prédio. Não ser mais aquele leigo que atrapalha mais do que ajuda. Não, mas eu não sei se é exatamente isso. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Nós fomos consultores daqui muitos anos. A sociedade tem que ter consciência de para que serve. Não adianta eu colocar uma lei e dizer que você tem que fazer uma inspeção periódica sem você saber para que serve isso. Então, a necessidade de ter conscientização, tá? A lei é ótima, se for cumprida o que se pretende quando foi feita a lei. Então, eu tenho que conscientizar os profissionais, eu tenho que conscientizar a população. Mas tem que ser o sistema, tem que ser o CREA tem que ser o sistema e temos que ser nós também, as instituições, por exemplo. Sabe o que acontece, Adriana? Prefeitura. As associações de classe pior. também. Sabe o que a gente acontece? A gente acaba sendo o que a imprensa gosta, que a mídia gosta. Quanto mais desgraça, melhor. E aí eu vendo o meu serviço. Veja bem, a gente fala aqui do Jorge Omar sobre inspeção de auto-vistoria de gás, auto-vistoria predial de gás. Morreu agora, na Barra, uma modelo e a filha, exatamente por causa de inspeção predial. Eu falei com o Jorge Omar, o que houve lá, Jorge Omar? Ele me deu aqui. Ele falou, olha, Marco, o que aconteceu lá foi que foi feito. Alguns apartamentos fez, outros apartamentos não fizeram. Esse, por exemplo, não fez. Esse que a menina morreu não fez. Tem vários apartamentos lá, eu fui verificar. Por quê? Porque, na verdade, essa questão precisa ser vendida com o síndico, que tem que ser totalitário, tem que ser o prédio todo. Não dá para ser prédio, apartamento por apartamento. Mas isso é difícil. Mas a lei foi criada de forma individual. No prédio que a gente tem um apartamento na Barra, quando fizeram a primeira vez, fizeram o prédio todo. Então,
Ficou mais que barato. todo mundo Ficou fez, legal. ficou legal. Agora, na segunda vez, que já passou 5 anos, a cada um faz o seu. Pô, cada um faz o seu, não vai ficar, Ninguém faz. não vai ficar a mesma coisa. Não, ninguém E faz. nem mudou a E tem alguns que administração fazem, para outros que isso. não. Deve ser assim, a administração mudou, então a mentalidade mudou. Não mudou a administração. Por que vai fazer diferente? Eu acho- eu- que Mas não, vamos né? lá, voltando. Não, fala. Falta informação à sociedade. Né? Se a sociedade fosse bem informada da finalidade da autovistoria, ela seria bem diferente. Acho que de todas, de Mas, gás, mas vamos dizer, predial. o síndico ele tem que se livrar de um problema. Ele tem que cumprir uma formalidade. Ele pensa assim. Ele não pensa se o edifício dele está bem ou se está mal. Tá? Ele não... Você vai a um médico para saber o que é que você tem realmente. Você faz um exame periódico. Como é que eu estou? Rezando para não ter nada. É. Então não Mas tem você nada. vai. Você vai. E o médico vai dizer para você o que é que você tem. Ou Você vai então manda você procurar um outro médico. Você Vai não- procurar- Você não vai buscar um atestado falso para você É pra mesmo. você, né? Pra se É enganar. verdade. E não tem lei que te Mas obrigue a aí, isso. mas aí, Antero, tá faltando o que também do Secov e da Abade? Não, de nós também De nós. forçarmos a informação à sociedade. Forçar A sociedade não sabe o que nós Sistema. fazemos. Não, porque não é só o sistema, porque envolve prefeitura, envolve Não. governo estadual, envolve os síndicos, Mas que a prefeitura tem... Secov e a Abade, para a falar. A prefeitura não quer A prefeitura- fazer isso, que serviço não é dela. A prefeitura Não, tem vai engenheiro que fazer. quer também. Também não é. É A pra- Naturge, o erro o que é a gente nosso batia com a de Naturge, dizer- a Naturge obrigatoriamente é que tem que fazer a publicação disso, tem que dar divulgação. Tem que dar disso. divulgação. Mas a Naturge, ela faz, botamos lá no jornal, essa semana, por exemplo, tinha no jornal o Globo, que eu leio o Globo, tinha lá uma página inteira da Naturge, e ela não falava em e vistoria de gás. Porque, na verdade, eu acho que é o sistema Confecre que tem que fazer isso. Você quer ver uma coisa? Eu hoje não abasteço meu carro mais em posto de gasolina que tem GNV. Abasteço GNV. Eu vou abastecer, estou fazendo propaganda nenhuma. Eu abasteço em posto que não tem GNV. Por quê? Já tive aqui várias discussões. Agora mesmo explodiu um em Itaguaí, se eu não me engano. Eu liguei para o pessoal do GNV, que já esteve aqui, explodiu lá. Não, nós vamos avaliar, nós vamos ver. Não, eles já denunciaram aqui várias vezes que o problema do GNV é que é instalações clandestinas. Clandestinos. Agora, campeão, é igual do prédio lá que a menina morreu. O que a gente quer? A gente quer que tenha uma grande desgraça e aí cai um prédio, aí a gente vai publicar, olha, caiu o prédio, cada auto-vistoria não teve. Não, auto-vistoria. novamente, não é isso. E às vezes até tem uma autovistoria e cai, né? Você quer ver uma coisa? Claro. Como eu falei para vocês, a gente está com uma série de trabalhos agora, Do carro carro elétrico. elétrico, né? Nós estamos estudando isso desde fevereiro do início desse ano. Tá? A população não está informada sobre o carro elétrico. Sim. Eu digo a população mesmo, É. não está informada, tá? Não, mas está informado pelo preço, a facilidade. Não, dá comprar o carro, não, mas o que você vai fazer? Pois é. Você A compra cabeça das pessoas É, vamos lá. vai gastar menos o carro. Nós estamos numa cidade grande, né? Grande. Então vamos pensar no homem que mora em edifício. A grande maioria. A grande maioria mora em edifício. Mora em condomínio, quer dizer, A grande maioria. ele não é dono de todo o espaço. Não. Ele tem sócios naquele espaço, ele tem que respeitar regras. Então, vamos lá. Ele vendo a grande quantidade de Facilidade propaganda de comprar sobre carro. carro elétrico, tá? Vendo a tecnologia toda do carro elétrico, ele compra carro elétrico, ele compra. Ele não pensa no prédio dele, o prédio dele não tem instalação. Tá. Ele não pergunta ao síndico, não pergunta nada. Ele compra o carro primeiro, aí depois é que ele vai ao síndico. Olha, comprei um carro elétrico, Eu quero um a ponto empresa aqui. me deu uma tomada assim assado, Eu quero instalar eu ele. quero instalar. Instala onde? E aí o síndico, com medo dele, ele não pensa em condomínio, em uma assembleia. Está lá. Tem um cara aqui, o Zezinho, É, puxa fio, bota lá a tomada. Está sendo assim, ó. É isso mesmo. Tá sendo assim, ó. Esse síndico, depois que tem alguma informação, ele nos procura apavorado. Nós estamos hoje com 11 edifícios. Mas, Não, É. esquece de dizer o nome da tua empresa, cara. Senão você não Antero Jorge Antero Paraíba. Jorge Paraíba. Adriana Rocha Dunes de Oliveira. Nós somos empresas individuais, É. então nós trabalhamos juntos, mas com empresas individuais. Então, ele nos chama. Está acontecendo isso, eu botei já 2 carros elétricos no edifício.
E aí eu vi um zum que precisava ter assembleia. Lógico. É. Ele esquece da espaço parte todo, jurídica, né? Exato. É a parte legal do direito das pessoas. Tinha um eletricista lá pelo prédio, ele instalou. Não é assim. E o cara é bom, hein? Esse cara é bom. Ele Esse fala cara isso. tá por aí. Nós estamos com 11 edifícios, tá, para saber a viabilidade. E todos eles tinham um Você carrinho sabe que eu elétrico. discuto isso, até fala. Não encontramos Um único edifício. um único carro elétrico, a tomada de recarga bem instalada. Todos tinham algum erro. Tá. E todos eram erros diferentes. A possibilidade Era de virar o incêndio é grande. Mas isso que nós estamos tentando É. Nós estamos tentando ser Mas A catastrófico, mas é a isso. gente entra num prédio com 5 carros, né? Porsche elétrico, 7 milhões. O carro sobe para o dono entrar, o dono é idoso, tem que entrar na Porsche. Porsche sobe para ele entra Porsche baixa. Errado. Volvo, errado. Mercedes, errado. No mesmo prédio. Por que você está me dizendo Mas que vai fala- pegar fogo um prédio desse por causa Não, dessa não, baderna generalizada? Nós, que enco- você nós tem? enco- nós Olha encontramos, só. nós encontramos um edifício em que a proprietária do apartamento falou assim: o meu aterramento não vai ser igual ao dos outros. Eu quero ter um aterramento próprio. O edifício tem 2 aterramentos, o do edifício e o dela. Ela alugou um espaço no terreno do lado. Ela paga um aluguel. Abastece o carro dela lá. Então Não, os trabalhos. tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem informação. Ah, sim, ela abastece. O que eu quero Agora, dizer é isso, Antero, falta informação à sociedade. Não, isso nessa é que é nessa linha, cita 3 problemas hoje para carro elétrico. Além da parte O elétrica. maior problema é a bicicleta. A Não, bicicleta não, elétrica, vamos, É um eu ia problema. tocar nisso, Vamos que ficar o cara no- tá abastecendo dentro do quarto. Não, mas vamos ficar no carro, depois vamos lá para bicicleta. Local Local. inadequado, Sim. geralmente está no subsolo. Vamos Vamos por partes. abrir isso aí. Vamos por partes. Igual o dinheiro. Mas- Nós estamos estudando isso desde fevereiro, tá? Então, o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de A gente Engenharia. tem que falar, vai prestar um nós serviço lidamos significativo. com acidentes. Nós fizemos uma parceria com a ABERJ, Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas. Tá? E estamos estudando isso. Então, chegamos à conclusão do seguinte: primeira coisa, tem que começar com uma visão civil. O que é a visão civil? A visão do arquiteto e do engenheiro civil. O local. O local, tá? Em primeiro lugar. Eu não posso colocar o carro debaixo de instalações. Sim. Tá? Eu não posso colocar o carro do lado de uma cortina de subsolo, porque a cortina é estrutural. O maior problema não é o carro, é a bateria. A bateria, você não apaga o fogo dela. A bateria Você apaga o não fogo. apaga. Você apaga o fogo do carro. Do carro, da não bateria. da bateria. A bateria da bicicleta, Da bicicleta não, do carro. a bateria da bicicleta, ela dura pegando fogo de 25 minutos até 2 horas, depende da bateria. Do carro, de um modo geral, de 4 horas a 7 Já horas. aconteceu acidentes dentro quatro De 4 a 7 horas. 4 a 7 7 horas. horas, 7 horas é a bateria do Tesla, que é a maior bateria que vai de eixo a eixo. E você não tem extintor hoje para isso. Não Você existe. sabe o que é de eixo a eixo? Tem 3, 4 metros. Com 2 metros Tá. e pouco, 3. 7 horas pegando fogo. É mais ou menos em 1h30 de fogo, porque o fogo é no chão. As baterias são colocadas no assoalho do carro. Sim. E eles têm uma convenção entre eles que a parte frágil da bateria é para baixo. Ela pega fogo para baixo, ela ejeta fogo. Tá? Na laje. E para apagar fogo Na laje. Na laje. Esse que é, Esse que é o ponto. Por isso que eu digo que a primeira visão é do civil. E quanto Do tempo Não, mas É. ainda tem, você, ainda tem, engenheiro civil, mas tem um uma problema la- que apagar o fogo Não, do não. carro ainda é problemático. Não, mas Não, não é só isso, não. Não é isso não. Mas isso Isso não. é só com a De- evolução da bateria. Vamos chegar lá. De 1970 para cá, em torno de 1970 para cá, 68, 67, quando começa o aço especial no Brasil. CA50, CA60, tá? As nossas estruturas de lá para cá são de aço especial. O aço especial, que está dentro da nossa estrutura de concreto armado, a 800 graus, ele destempera. Ele volta a ser aço doce. Então, o CA50 vira CA25, o CA60 vira CA32, por aí vai. A laje é o primeiro problema. A bateria está em cima da laje. Sim. 20 em cima da laje. Então,
Quando a gente fala assim do sprinkler em cima do carro, em subsolo, etc., a gente está pensando só em apagar um incêndio do carro. Está pensando em resfriar a laje. Tá? Hoje a gente já desenvolveu coisas... Não entendi. O carro pega fogo, a bateria ejeta fogo a 20 no solo, a 20 centímetros no piso, da laje. No piso, né? Na laje. Na laje. E o sprinkler, ele ativa para apagar o fogo e do carro. resfriar a laje. E resfriar a laje, né? O problema Resfriar a é a laje. construção civil, a laje. A laje. A bateria ele não vai apagar. O fogo está de 7 horas consumindo. Quanto tempo suporta a estrutura? Aquela laje? 2 horas. Aí a laje vai embora. Não, eu tô tentando chegar nesse caso. Estou tentando dizer que o risco é muito maior do que a gente pensa. Então é só o risco de pegar um foguinho no carro. Então vamos lá. A perda do carro é nada. Nada. Num andar qualquer, eu tenho só a laje. Porque o pilar, ele não trabalha com pressão. Trabalha quando tem o vento, etc. Mas vamos dizer, você trabalha comprimido. Ele não trabalha flexão. Tá? Eu não tenho medo do pilar. Eu tenho medo da laje. Mas se eu estou no subsolo, eu tenho medo da cortina. É armada. E recebendo esforço de fora para dentro. E esse que ela falou do gás é pior ainda. Do gás é pior ainda. Na garagem, o ferro principal da cortina está lá de dentro. E a pessoa é de fora para dentro. Aqui é que é o ferro principal. Se eu tenho fogo aqui, já era. Então, a gente foge do subsolo. Esse é um dos motivos. Mas na Barra, vários prédios estão no subsolo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Vamos com calma. Vamos lá. A gente não vai. Porque você está dizendo que no subsolo é quase impossível. É impossível se colocar qualquer tipo de abastecimento ou reabastecimento de carro elétrico. Estou aproveitando o espaço de vocês para informar a população. Isso. Porque a população não sabe. Mas aí você também não vem com esse negócio que você tem o diagnóstico e não tem a solução. Qual é a solução? Mas a gente tem solução. O diagnóstico a gente tem. Não pode ir lá no subsolo, não pode ir lá. Tem que ver onde pode. Eu comecei. Onde pode. Eu comecei a visão civil. Tá? Então, uma das barreiras do subsolo é a cortina. É armada. E o ferro principal dele está do lado de dentro da garagem. E o fogo vai pegar nesse ferro e vai, como diz você... Uma cortina é complicada. Eu tenho problema de exaustão na garagem. Porque a fumaça é altamente tóxica. Ela mata. Ela já é tóxica. Qualquer fumaça é tóxica de gás, elétrico, da bateria de lítio. Vamos multiplicar por 10. Porque tem níquel, tem manganês, tem um monte de coisa lá. Tá? Então ela é altamente tóxica. Eu tenho que me livrar da fumaça. Aí vai entrar uma outra visão do engenheiro mecânico. Comecei civil primeiro. Do exaustor, tem um exaustor lá. Primeiro a gente começa pela visão civil. O arquiteto, aonde pode se colocar o carro. Tá? As vias, porque o arquiteto, quando ele estuda os espaços, ele estuda os acessos entre os espaços, estuda um monte de situação. E entre carros também, dentro do estacionamento. Então a gente tem que ter, num caso de incêndio, a gente tem que ter o acesso rápido do socorro, do bombeiro e da ambulância. O bombeiro não vai estar no subsolo. Não vai. Às vezes pode não entrar essa ambulância. Pode entrar a ambulância. O bombeiro não entra para a altura. Tá? Então a gente começa com esses problemas. Então, passada a visão do arquiteto e do engenheiro civil, a gente chama de visão civil, tem a do mecânico também. E eu não posso deixar uma fumaça entrar na caixa de elevadores. Os edifícios mais modernos têm porta corta-fogo para escada. Mas a caixa do elevador está lá livre. Eu não posso deixar a fumaça entrar no elevador. Está confinado, lugar confinado. Então, se eu escolho uma vaga aqui... Ele tem que estar longe do elevador. Ou eu criar uma parede com uma porta corta-fogo para o elevador. Aí entra a questão da Assembleia Condominial. Criar parede como? O condomínio tem que permitir. Que tipo de obra é? Ela é útil, ela é voluptuosa? Mas me diga uma coisa, Antero, você vai lá, chama o síndico e explica isso para ele? Não? A gente escreve isso. Não, mas aí acho que escrever só, porque eu não lê. Mas ele tem que ser, só sabe como é que é essas coisas, é assim, Hoje nós estamos atendendo 11 edifícios e
E o síndico, ele fala, não Não, Antero, nós vou estamos- atender você. Nós estamos atendendo, sim. Eles são... Não, eles ele- são ou você está metendo medo deles, não, eles vão mais por causa do seu... não. Não. O medo é jurídico, no final. Quando ele chega... Pelo seguinte, hoje, como o Corpo de Bombeiros não aprova Corpo de Bombeiros no país inteiro, ele é regional, é por estado, mas nenhum Corpo de Bombeiros aprova uma instalação para isso. Não tem projeto. Não É tem. um problema do engenheiro e responsabilidade civil do condomínio, da Assembleia. Ou do síndico, se não passar pela Assembleia. Aí é criminal. É esse que é o problema que estamos procurando. Então, o síndico... E além do seguro, É. que não vai Não, cobrir. é outra coisa. ainda É vamos outro chegar lá. ponto. Eu acho que vai fazer umas 3 horas com ele de podcast. Fala. Não, Não tem problema, Antero. Vamos embora, Estou dizendo vamos as embora. razões. Não, vamos embora. Não, Você- que ele está puxando. É. Outra. Não, mas nós vamos esse é um pro- novelo que não tem fim. Que o Não tem auto-vistoria fim. Não tem predial, fim. eu acho que o auto-vistoria predial, não só de carro elétrico, de qualquer coisa, está ligado ao seguro do próprio Sim. imóvel. Bom, Esse é novelo mas diga. sem... O engenheiro Não. mecânico tem que cuidar da fumaça. Tá? Ele tem que dirigi-la para algum lugar, Preferencialmente Sim, para fora. sim. né? sem perigo É. para as pessoas. O engenheiro mecânico tem que se preocupar com a água que está sendo jogada para apagar o fogo, porque a água não vai apagar o Pressurização, fogo. Não vai. Tá? É isso que eu estou Um Tesla pegando fogo 7 horas, É melhor deixar ele pegar fogo. dá mais ou menos 110 mil litros de água para apagar. Os prédios no Rio de Janeiro, as Tá caixas sabendo. não têm isso. É melhor deixar ele pegar fogo. Ele pega fogo às 6, 7 horas. Não, então, mas aí tem a estrutura. O prédio vai Eu tenho que- passar. eu tenho que ficar resfriando a estrutura. É. Então, essa água tem que ser recuperada, só que ela vem quente, vem com resíduo. E aí eu tenho que filtrar ela, tenho que resfriar ela para depois Imediatamente jogar pra na caixa retornar. d'água de novo. Isso. Imediatamente para Isso você não me retornar. procura a solução, porque eu sou civil É. e eu respeito os mecânicos. Tá? Então, temos o arquiteto, o civil, o mecânico e o eletricista. A gente nem instalou ainda o ponto de recarga. Não, nós só estamos analisando o prédio. É isso. A análise é essa. O caso que nós vimos ontem no Leblon, um senhor carro, né? Só tinha uma tomada instalada, ele instalou a fábrica desse carro, fornece 2 tomadas, um wallbox, parede, que vai levar de 6 a 8 horas carregando o carro, e fornece, e ela explica isso demais, as pessoas que não entendem. É uma tomada portátil, que é para emergências, não é para carregar o carro. Não, uma vez Você está na estrada, dá uma salvada ali. aconteceu alguma coisa, você procura uma tomada qualquer de 2 pinos, coloca lá, dá 10 minutos de carga Para sair dali. para sair dali e procurar um socorro. É para isso, não é para carregar o carro com ela. Mas Pois bem, na parede estava a tomada portátil. a portátil, que ele botou a portátil lá. E Essa porcaria não pode ser só para salvar. e o eletricista puxa o Ele fio, instalou ela lá. fura o piso e faz o terra ali. É complicado demais. Tá. Cuidado na hora, tá? Porque a pessoa acredita no cara que puxa fio, ele não está sabendo se a capacidade. A tomada de recarga é um ferro elétrico. Só que é um ferro elétrico por 8 horas. É um chuveiro elétrico de alta potência. Você tomando banho 8 horas. 8 horas. Até ele, Tomando banho até de ele dar fogo. problema. Tomando banho de fogo. Até ele abrir o bico. Você lá. bota 3, 4 carros, chuveiros elétricos. Mas É isso. meu A pessoa amigo, não vê capacidade. mas até Mas- a Adriana. Mas que- olha só, Fala, Adriana. voltando aqui a uma coisa que você perguntou. Eu- Não quer dizer que o carro vai pegar fogo, mas acontece que a gente tem que trabalhar com análise de risco. A gente- a gente- exatamente. A gente não pode, o risco é mínimo. Não é não? Do Não tem carro aquela talvez, coisa do- mas a fator gente de não pode. segurança, A gente calcula o fator de A gente segurança tá- no pior A gente ainda. tem que trabalhar com análise Yeah. de risco. Qual é a pior situação e o que a gente tem que fazer problema para hoje resolver é essa pior bicicleta. situação. O carro, Bicicleta é pior ainda. O O carro, cara leva pra dentro do quarto, a bicicleta É. carrega lá. as né? baterias são bem fabricadas, cada vez mais cuidado. Quer dizer, o homem quase não toca na fabricação, ela é toda automática. Dificilmente uma bateria tem problema, mas pode ter. Em 1000, uma sai com problema. Sim, é Pode normal acontecer. isso. Não sei se é normal. A bateria Não é é normal. normal. Qualquer produto Não, industrializado. todo mundo- A bateria pode ter um impacto. Bater.
É isso. Você carregando a bateria, plum, Você pode bateu. sofrer um acidente, E você não percebe. cair com a bicicleta, ela bater no percebe. meio. Que é normal fio. você cair, é Isso, normal é. você largar a Isso. bicicleta. Com o carro, você pode bater num quebra-mola de mau jeito, a bateria está embaixo. Tá? Mas a bicicleta, o problema é que as pessoas estão levando para o quarto do apartamento para carregar no quarto do apartamento. Esse é o problema. É um outro problema. Eu não posso impedir. Alguém leva a bicicleta, porque É. às vezes... Não E até dá- porque tem você lei- não vai vigiar toda Não hora. tem lei para isso. Ele é dono da bicicleta. Você Ele tem que tem um botar na apartamento. convenção do prédio. Não tem, você não tem Não como pode, vigiar. Não pode. Não Você não tem. pode impedir. Você É. não tem como impedir. Não tem lei Se que você botasse peça. um É. fiscal na porta de cada um. Então, você tem que conscientizar a pessoa. Ah. Olha, eu não posso lhe impedir. Não posso lhe impedir. Agora, se pegar fogo lá em cima, Você sabe... você está arriscado a perder seu apartamento. Sim, mas Antero, presta Você atenção. está arriscado a Antero, atingir o do outro. Antero, olha vizinho. aqui, Antero. Eu sei que você tem razão. Assim, quando a gente fez auto-vistoria, quando a gente pensou em auto-vistoria, a gente criou uma apostila. Eu acho que está na hora, quando a gente pensou na inspeção predial de gás, a gente criou uma apostila. A gente, não sou eu, Prata, Antônio Gerson, várias pessoas. Essa questão do carro elétrico precisa necessariamente alguém se debruçar para escrever alguma coisa para informar a sociedade. Eu acho que o sistema Confecre, o CREA do Rio, tem que fazer isso. Conjunto com o IBAP, chama o IBAP A gente e já fazer tá, para escrever isso, porque isso precisa ser dito à grande imprensa. Não adianta. Nós aqui temos um limite nós temos aqui até uma assistência boa. Eu estou assistindo o nosso podcast bastante. Mas a gente não consegue. A gente atinge no máximo os engenheiros, os arquitetos, os técnicos. Não vamos atingir a população que sequer entende sobre carro elétrico. O cara está comprando um carro. O cara me falou, meu carro, eu estava lá em Vitória do Espírito Santo. Aí eu comprei esse carro, falei, bom, rapaz, barulhinho. Quanto foi? Ele falou 120 mil. Eu falei, caramba, eu paguei 80, 90 no meu, podia comprar um carro elétrico. BID? Não sei. Esse da. O BYD. Aí eu falei, rapaz, 120, já estava pensando em um carro elétrico. Mas necessariamente a gente tem que avaliar essas questões. Quem é que diz isso, Barata? Que tem essas questões. Primeiro você tem que consultar seu condomínio. Mas quem é que diz isso? A gente que a Adriana e a Tero tá alertando. A gente está produzindo aí o material lá ninguém junto com a fala. BE. A gente está fazendo isso. Primeiro, ninguém né? fala. Outra coisa é uma enxurrada de coisas vindo da China e que todo mundo fala, pô, vou comprar. Você compraria hoje um carro elétrico? Você compraria? Eu tenho um híbrido. Híbrido. É, Mas o híbrido só. não é ruim, só não. não. Nem carro elétrico é ruim. Não. Não é ruim. O carro é O carro ótimo. elétrico é carro É elétrico excepcional. o início do século XIX já tinha Para carro quem anda na cidade, o carro elétrico é bom. elétrico. É igual o carro a gás. O problema. O a gás é a mesma situação do elétrico, cara. Explode também. Explode, cara. Não, é. Por quê? É Porque diferente, não tem diferença. Porque a instalação do carro elétrico é a mesma instalação da questão da instalação do abastecimento do carro. É a mesma instalação do carro a gás. Não, o mas carro a a gás. explosão é uma outra situação. Não sei, a explosão matou o cara. Mas aí O cara botou. explode lá no posto de gasolina. Lá no posto de gasolina. Aí É diferente, né? já entra produto Mas quem tá no clandestino. Quem tá no posto foi Não morrer. não sabe. Mas lá no Sim. prédio é a mesma coisa. Aqueles- Ele está dizendo que é o cara da esquina que sabe puxar um fio elétrico e instala, cara. Instala mesmo. Instala. Eu estava conversando, Instala. vou de novo, estava Para que conversando. você vai contratar um O engenheiro engenheiro para instalar eletricista? fio, para instalar fio. Engenheiro, O engenheiro vai puxar um engenheiro fiozinho. complica. Engenheiro complica. Que vai dizer tudo isso que a gente disse aqui e você não vai instalar o Estava negócio. conversando hoje na CR Guaracá que o Nader. Por que os prédios da Musema, constrói esse prédio da Musema quando é proibido? Aí eu perguntei ao Néder. Néder e a Cá são os caras. Pode construir um prédio de 10 andares sem engenheiro? Pode. Pode? Não ser engenheiro? Não, sem engenheiro. Não precisa de engenheiro. Nós vamos... Pode. Tem um. Poder pode. Quem pode? Não deve. Tem o mestre que consegue, mas não consegue. Quem é que faz fundação? O mestre faz fundação? Não. Não, mas- Alguém está fazendo. Alguém está fazendo, alguém está fazendo. Quem que bota elevador quem bota elevador num prédio desse? Alguém está colocando. Claro que é. Quem é? Né? Bom, não é questão de não poder. Então não é Fazem. Fazem. Não é nem o canetinho que ela está falando, porque o profissional que está no elevador num prédio irregular, ou que faz a fundação num prédio irregular, não, é um cara de boa qualidade. Aquele cara Sim, que coloca água lá, coloca luz,
Não poderia colocar. Ô, Marco, Fala. batem Mas ninguém estaca sabe nesses quem é esse prédios. cara. Bota né? estaca no Batem prédio. estaca, Bota estaca. bota o Você sabe o que é elevador. estaca? Estaca é uma coisa. Quando não faz barulho, faz. Mas Pois é. eu volto lá atrás do que o Volta Antero onde? falou. Lá atrás, no início no lá do início do nosso nosso- papo. Tá faltando isso. Que Informação à sociedade. informação, sociedade. Uma E quem dá essa valorização. informação Somos nós. Nós temos que escrever, pegar o Essa Miguel questão e falar. técnica, Ô, Miguel, as tem pessoas uma. estão... Você vai pegar o Miguel? Fala, Miguel é uma grande praça, pessoal. Olha, essa questão do carro a gás, do carro elétrico, de você utilizar a auto-vistoria predial, precisa ser divulgada na sociedade, a importância que se tem. E junto com isso vem os engenheiros, né? Assim não? Eu acho. A gente luta, o IBAP luta, o clube luta, o Senge. O Eles IBAP está lutam. fazendo palestras para síndicos e advogados. Você sabe que a Turge faz isso também. O Luiz Bueri, que eu convidei aqui, não pôde vir, o Luiz Bueri também vai nos condomínios falar sobre instalação predial de gás. Porque não é possível o cara morrer ainda por causa de aquecedor. Porra. O cara aquecedor. Tinha um prédio da Bartolomeu Mitre e matou duas pessoas, 10 anos depois matou mais duas. Mas Aí isso... falou, caramba! Tem vários casos nessa situação que 10 anos depois que descobrem que aquela pessoa que morreu lá atrás morreu por conta daquilo ali e acharam que era infarto, que era qualquer outra coisa e Que não papel que você está exercendo? Muita Papel educacional didático. É isso, Antero. isso, É isso. didático. É isso. Não é isso? É isso, é Tem que perfeito. formar as pessoas? Só Claro, vai. jogar mais um pouquinho além Bota aqui. ali, o fogo É. já não está... O fogo já tá pegando Não mesmo. não é só o projeto, existem as manutenções que não são Não são feitas. feitos. E aí existe o seguro predial, Também. que deixa passar e não vê. Também. Então, é uma conjunção de problemas em que o síndico, se ele não consultar alguns especialistas, ele vai entrar num buraco absurdo. Tem que ter uma visão global do Exatamente. prédio para essas coisas Luiz, todas. você é um... Adriana, eu nem tanto, mas você é um especialista em síndico. Tem síndico que tem síndico bom e síndico ruim. A grande maioria é síndico leigo. Síndico ruim. Sequer entende o que está fazendo lá. Foi eleito por uma coisa ou pela outra, que sequer entende o que está fazendo lá. Não é não? Sim, Ou você mas, chegou num prédio e fala assim, pô, tem um engenheiro que é difícil, né? Não, mas é o Mas- que o Antero falou, tudo cai no dinheiro. Tudo é caro. Não é só O o engenheiro síndico, é caro, o arquiteto é caro. E Então, complica. eles preferem contratar alguém que não tenha conhecimento para fazer um determinado trabalho e no final ele vê, não deu certo. O problema não é só o síndico. A gente está falando que síndico, tá claro que é o representante da massa condômino, mas tem problema do condomínio. Né? Porque o síndico pode até ter consciência e trazer o melhor profissional quando ele vai botar lá o preço na assembleia. A massa condômino vai dizer, não, tá muito caro. Vamos fazer, eu conheço tem até um chapa meu que faz essa... Baratinho. E aí, vamos dizer, a massa condômino, não, eu não quero gastar dinheiro, principalmente no prédio residencial. Quando você tem o comercial, já é um pouquinho diferente, porque é onde você ganha dinheiro, então você tem uma outra Você tem visão. outra preocupação. Mas em casa, você só gasta, você não ganha nada em Isso casa, aí. você só gasta. Você sabe, Então, você tem uma gasta história menos. de uma menina botava assim, a RT a R$200. Botava no... Tem um monte, no tem um mercado, monte, não, aí no Mercado Livre. Mercado Livre. Tem um monte. Aí o que faz? Que a menina botou lá e falei, não, chama ela, liga pra ela, a menina do CREA liga pra ela, você tá convocada a vir no CREA, ela veio, aí a menina falou com ela, Carla, o que você tá fazendo é irregular, não podemos caçar o teu diploma. Você não pode fazer isso. Se você continuar a fazer isso, nós vamos abrir um inquérito, como é que chama? Administrativo na comissão de ética e vamos caçar teu diploma. Porque não pode ser. A menina parou, mas tem um monte lá. Mas tem um monte, A tem um monte. a O Brasil sociedade inteiro. não sabe o que é a RT. Isso, também tem isso. Vamos a um erro do... O erro do sistema. Claro, um erro não do é o... sistema. Um erro do sistema. Nosso sistema diz assim, exige a RT. O síndico exige a RT e não exige o projeto. Não existe projeto. Aquele quer comprar. Por isso que vende. É um né? erro de comunicação. Eu, quando cheguei no CREA em 95, eu conto essa história toda hora. O pessoal que ouve também acha que é chato. Eu cheguei no CREA em 95 e o pessoal falava muito mal da RT. Eu falei, pô, tem que acabar com essa merda. O pessoal falava. Aí eu fui aqui, o que era a RT, que eu nem sabia. Em 95, eu já tinha 20 anos de formado. Muito, por exemplo. Eu fui ver, foi a ideia brilhante do cara. O cara que montou a RT foi ideia brilhante. Ele deu à sociedade
Respaldo. um poder, o respaldo, e deu ao profissional o poder dele poder juntar aquelas ART todas e criar um currículo, Foi um negócio do cacete, uma ideia boa pra caramba. Eu falei, pô, não quero que isso tá errado. Essa discussão que tá se tendo sobre a ART tá equivocada. É diferente. Gente, faltam acho que 2 minutos. 2 aí. minutos só? Não, vamos para uma meia hora. Eu quero. Quero, mas não. Mas tá na hora. Considerações finais. O que Não você seria acha? Finais não, iniciar, porque depois nós vamos fazer Fazer o segundo capítulo depois. Fazer um segundo capítulo. Eu acho que Cenas assim, do próximo capítulo. Não hoje- são finais, são hoje finais cenas- por enquanto. é uma cenas ideia de um determinado problema que está ocorrendo. Depois a gente pode Você sabe que combinar nós se já vocês. falamos sobre isso aqui. Agora nós falamos com muito mais ênfase do que nós falamos anteriormente, com a menina... A Gabriela Rosa, que está integrando a nossa equipe agora. É isso. Então agora nós estamos com muito mais eficiência nessa discussão. Já falamos sobre GNV, com muito mais eficiência. Já falamos sobre a questão do predial de gás. Nós estamos tentando. Isso desculpa, a gente está tentando fazer uma prestação de serviço, dizer para esse pessoal. Mas você olha, fala isso para o seu vizinho? Que a gente está falando aqui, seu vizinho sabe. Pois é. O problema é que o santo de casa não faz milagre. É mais Não, difícil. mas eu discuto que é o sistema que é sobre 5 bilhões. É um sistema que tem que trabalhar pelo profissional. Cara. Tem que pegar o IBAP e dar mais prestígio ao IBAP. Entendeu? Insistir que o IBAP faça curso, que o IBAP faça curso sobre carro elétrico, para profissional. Eu não estou falando nem para profissional, para sociedade porque nós também. tentamos com o Secov nunca quis saber da gente. Nós tentamos com a Abad nunca quis saber da gente. A Abad e o Secov diz que nós estamos sendo... Como é que eles chamam? Alarmistas. Alarmista, você que Não, a gente está sendo que a gente tá realista. querendo arrumar emprego com a engenheiro. gente está sendo realista. Então tá bom. Mas Eles pensam assim. Pensa assim. a sociedade pensa assim. A Então é um sociedade, reflexo da sociedade, é porque é do desconhecimento. Então a gente precisa fazer, né? E é o que a gente procura fazer no IBAP, não pode fazer o tempo todo, porque a instituição também não tem verba para isso, Não, mas- né? Mas trazer o conhecimento para o profissional e para a sociedade, né? A gente tem um programa que é o chamado Condomínios Síndicos, que a gente leva informações, né, para Achei que- os condomínios que são os nossos contratantes. Mas não dá para a gente fazer com tanta frequência, porque, né, tem a questão Isso tem um custo, né? Tem um custo. Não, né? mas Tem isso que eles custo. fazem, além de ser uma coisa tecnicamente perfeita, é uma coisa de prestação de serviço à sociedade. Ah. Não é não, Adriano? Você É. não acha que está prestando um serviço quando esclarece a sociedade os acontecimentos que pode... eu só estou sendo catastrófico, eu estou dizendo para a senhora que agora, se a senhora quiser, pode chamar o seu Zezinho dali da esquina, que ele vai puxar um fio para a senhora, vai instalar tudo direitinho para a senhora. A verdade é que a gente só pode recomendar, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Então, a gente não tem esse poder. A gente recomenda. É um conselho, a pessoa segue se Você sabe que quiser. eu não sou engenheiro eletricista, eu sou mecânico. A gente discutia sobre o auto predial, era o seguinte, tinha um exemplo bom, que era, e você sabe disso, que lá nos anos 70, 60, 70, Calma, é pra cá já. não, 60 Vai mesmo, subindo. 70, 80, sei lá. Daqui a pouco eu vou falar 50, 40. Toma banho, mas o chuveiro, Chuveiro. era 3.500. Hoje é 7.000, tem 7.000. Bota lá 7.000, e o negócio é lá dos anos 80, o prédio. O prédio do ano 50, do ano 40. 250, o cara bota um chuveiro Ele de tem um 7.000. puxador de fio, ele vai lá, aumenta o disjuntor. Aumento de disjuntor, tá caindo, bota o disjuntor maior que essa porra não vai pegar fogo mesmo. Perfeito. É isso aí. É isso. O outro papo será só de perícia, que o tempo aqui passa Não rápido. deu nem tempo pra falar sobre perícia, viu? Não, mas Não, o não. que a gente falou não deixa de ser Mas- perícia, não é uma mas perícia foi perdido, judicial, né? mas... Não, mas vamos combinar depois só para falar de Vamos, perícia? vamos. Vamos combinar. Nós estamos ajudando a não ter perícias. Pra não ter perícia. No fundo, a gente não quer. É trabalhando contra a Não gente, né? sobrecarrega a justiça. Não sobrecarregar a Que a justiça. justiça ele entra e não vai resolver isso com grande facilidade. Considerações finais Isso. de cada um. Você Por pode falar um quê? pouco sobre arquitetura? Por que aquele aluno tem que fazer arquitetura? Você acha que ainda tem margem para fazer arquitetura ainda? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que eu tenho um campo muito vasto. É uma outra falha também, que eu acho que as pessoas não sabem exatamente qual é o campo de atuação do arquiteto. Isso. Se a gente olhar o RRT e puxar lá quais os tipos de serviço, vai ver a quantidade, né, de áreas que o arquiteto pode trabalhar. Então, acho que existe uma desinformação, Sim. né, que restringe a visão das pessoas do que é arquitetura, que é muito, muito mais amplo, né, do que só fazer decoração, né, que é o que
fica na cabeça das pessoas. Chega disso, né? É Por construir uma favor. cidade. É construir a cidade, integrar as coisas, mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura, prédios, né? É tudo isso. Então, falta também informação do quais os serviços que o... Sidney teve aqui defendeu a volta do teste vocacional. Ele acha que teste vocacional para algumas pessoas funciona. Pode ser que funcione. Eu fiz um teste vocacional. Não deu. Deu. Deu uma. Não deu exatamente. Não vai. Ali vai a área, né? Vai para dentro da área, vai a área que você tem tendência 0 e tendência 10. O que a gente não falou aqui foi que você tem também uma especialização, que é a questão urbana da cidade. Mas e essas coisas todas, de carro elétrico e prédios e tal, toda a questão urbana. Antero, considerações finais. Por que aquele camarada tem que fazer engenharia? Você acha que ainda tem campo de engenharia? Tem campo de preferência mecânica. Se ele tiver habilidades, tá, matemáticas, se ele tem visão espacial, se ele é hábil com a matemática, ele deve fazer engenharia. Nosso país é um país ainda para se fazer. Cada vez mais é um país para se fazer. Então ele teria que ter lugar. A lógica diz isso. É verdade. Você sabe que tu falou isso, me lembrou aquele filme Inferno na Torre, não sei se vocês viram. Chega no final, passa toda hora na Globo. Chega no final, tá o Paul Newman, o Steve McQueen. O Paul Newman era o arquiteto e o Steve McQueen era o incorporador. Era o cara do dinheiro. Não, o Steve McQueen era o bombeiro. Aí ele fala pro Paul Newman, fala assim, olha, da próxima vez que você for construir algum prédio, se quiser passar lá para conversar com a gente, porque essas coisas precisam ser conversadas, né? Falta isso. Mas eu acho que engenharia é um grande estudo, tá? Teria que ter campo no país, tá? Só teria que ter campo no país. Outra coisa, a gente faz engenharia, a gente ouve falar, os nossos pais falam, você fazendo engenharia ou fazendo direito, você tem uma noção do mundo, da vida, tá? Arquitetura também, tá? Sim. Eu cursei as duas, eu tenho uma noção, só não me formei. O direito é uma grande visão de vida para a pessoa, de mundo. Sim. Tá? Engenharia também. Você não consegue um trabalho de engenheiro, você faz qualquer coisa. Sim. Com o seu curso de engenharia. Verdade. Tá? Ser empreendedor, ter empresas, sei lá. Você domina a matemática, você domina o espaço, você faz qualquer coisa. Eu vou dizer, eu queria finalizar agradecer a vocês dois. Dizia que o nosso podcast, todos são. Eu reputo como excelente, mas também estou no meio, não avaliar dessa maneira, mas acho que há algumas coisas que são extremamente importantes, como o que vocês disseram. Essa questão que a sociedade está optando, porque o engenheiro faz isso, o engenheiro descobre o carro elétrico, fornece o carro elétrico, faz o projeto do carro elétrico, depois tem um outro passo, que é saber como o carro elétrico vai se comportar na sociedade. E aí chama o engenheiro de novo para dizer que agora como é que ele vai ter que se comportar na sociedade do carro elétrico. Eu acho que eles estão prestando aqui um serviço, né? Nossa, muito. Nossa. Gente, obrigado aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, Adriana. Valeu. Desculpa alguma coisa, mas é isso aí. Obrigado, mestre. Finalizamos, batemos